Amém. Então, essa noite é a quarta reunião, é a quarta e última. Nós vamos falar sobre o banquete diante dos inimigos. Repita comigo: o banquete diante dos inimigos. Então, já se passaram algumas reuniões, já se passaram alguns estudos sobre Esther. Nós estamos esmiuçando, nós estamos meditando, nós estamos lendo o livro de Esther. Para quê? Para nos prepararmos para o ano que está chegando, 2016, o ano de Esther. E nesse período nós podemos ver todo o processo de transformação dessa menina, o processo de transformação dessa jovem, o processo que começou no seu interior. Esse processo começou na sua criação, começou no seu treinamento, onde essa jovem ela passa a ser de Radassa para Esther. Onde todo o processo interior, ele passa para o processo exterior e ela se transforma em uma bela jovem. Então nós pudemos ver durante esse período todo esse processo na vida dessa moça. Nós pudemos ver também um rei que ele toma uma atitude. O rei, na sua posição de reino, ele toma uma decisão e ele muda a direção do seu reinado. E depois que ele toma uma decisão, há uma grande indignação contra esse rei. Depois nós vimos também que há um homem chamado Ramã, que ele se indigna contra Mardoqueu e tenta matar todos os judeus. Então hoje nós estamos encerrando esse estudo. Nós estamos encerrando um estudo que serviu para abrir os seus olhos. Durante esse período, daqui por diante, nós vamos ver muitas ministrações sobre o livro de Esther. Então 2016 vai transcorrer e a gente vai, cada período vai trabalhar mais. Mas agora este momento é só para abrir os seus olhos. Que não é um romance, não é um livro de amor, mas é um livro de guerra. Então nós temos que nos preparar para guerrear. Porque igual o pastor Marcos pôde dizer, e eu também já disse neste lugar, que é um ano que nós podemos dizer assim, vai ser um ano que nós vamos reinar. Um ano de Esther, da rainha Esther, uma jovem que se sentou sobre o trono. Mas é um ano que você vai reinar, ou você vai caminhar para a forca. A decisão está somente em nós. Que caminho que nós vamos fazer mês após mês desse novo ano que está por vir? Um ano que nós vamos reinar ou um ano que nós vamos nos enforcar? Claro que vai ser um ano que nós vamos caminhar debaixo da bênção e da vitória e da bênção do Senhor. Amém? Então, o banquete diante dos inimigos. Abra comigo em Esther 4 e versículo 13. Diz o seguinte, versículo 13. Então disse Mardoqueu que se tornasse a dizer a Esther: não imaginas em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus, porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como esses chegaste a este reino. Então o primeiro tópico é: será que não foi para isso? É uma pergunta, repita comigo: será que não foi para isto? Então o que acontece? Nós sabemos que Ramã se indigna contra Mardoqueu e ele pede para que o rei dê sobre eles judeus. Então ele fala: tem um povo que não te obedece, esse povo é melhor que seja exterminado, desde a criança ao jovem, homem, mulher, idoso. E ele pede para o rei, ele persuade o rei e ele pede um anel para que sele essas cartas. E todas as cartas com este decreto, que no dia determinado todos os judeus seriam mortos, são espalhados em todas as províncias. Então, com o selo real desse rei. E perante essa situação, há um grande choro, há um grande lamento, porque há um decreto de morte. Há um decreto que todos irão morrer. E Mardoqueu, ele vai para a praça, ele troca suas vestes, ele põe vestes de saco, e ele se suja de terra, e ele começa a chorar, porque todos seriam mortos. Então ele começa a lamentar, há um grande pranto, há uma lamentação. E ele começa a buscar o Senhor. E isso chega ao ouvido de Esther. Eis que Mardoqueu, o seu tio, está lá fora. E ele está chorando.
E ela pega e manda ir até ele para saber o que se passa. Porque até então ela estava no palácio e ela não sabia o que estava acontecendo. Então chegam até ele e ele passa a saber a Esther. E ele manda que levem ela uma carta mostrando o que estava acontecendo. E quando chega sobre ela a saber o que estava acontecendo, ela lê aquela carta e ela manda uma resposta para esse tio. Ela fala, vai e fala para Mardoqueu que eu não sei o que eu irei fazer, porque eu não posso entrar na presença do rei sem ser chamada. E faz muito tempo que eu não entro na presença do rei, faz muito tempo que ele não me chama, e se eu entrar sem ser anunciada, sem ser autorizada, sem ser chamada, eu poderei morrer. Então ela vai e manda responder isso para Mardoqueu. A rainha Esther, a jovem, que foi mudada, que foi transformada, ela responde isso. Ela não poderá entrar na presença do rei sem ser chamada. E o seu tio pega e volta a resposta para ela. Não pense você, por estar no palácio, por ser rainha, por estar com as melhores roupas, por estar comendo melhor, pelo rei te amar, te querer bem, te ter escolhido, que você não perecerá, porque você também é uma judeu. Você é uma judia. Não pense que não perecerá, mas tudo bem, se você não fizer, outro fará. Se você não quiser fazer, outro fará, mas a casa do teu pai perecerá. Essa é a resposta que ele manda para ela. Se você não fizer, outro fará. E ele ainda diz, ele termina dizendo o seguinte para ela: quem sabe não foi por isso que Deus te colocou aí. Então nós só vamos saber o significado. Nós vamos entender o significado da rainha Esther ter sido colocada no reino, no palácio, na presença do rei, ao nível de intimidade com ele, agora neste momento. Então até o primeiro momento da vida dela, ela ter sido passada, ela ter sido convocada, treinada, ser escolhida, foi o plano de Deus sobre a vida dela. Agora, para que o plano de Deus se concretizasse, não somente sobre a vida dela, sobre a casa dela, mas sobre todos os judeus, que era a salvação, teria que ter uma decisão dela. O propósito de Esther estar no palácio tão somente era para este momento. E o seu tio ainda se faz lembrar para ela: será que não é para este momento que você está no palácio? O seu tio, ele teve que dar nesse momento um chacoalhão. Ele teve que acordá-la, ele teve que trazer-lhe uma palavra de Deus e uma direção para ela. Ele teve que mostrar para ela o seguinte: tudo bem, se você não fizer, outro fará. É o que nós sempre temos falado, o reino de Deus continua, a obra de Deus continua. Se eu lavar as minhas mãos, se eu não fizer, outro fará, e que faça melhor, porque o Senhor vai procurar que façam melhores. Deus vai procurar os que adoram em espírito e em verdade. Mas a minha casa perecerá. Se eu deixar de fazer a obra de Deus, se eu deixar de ter zelo com as coisas de Deus, se eu deixar de fazer o que o Senhor espera que eu faça, tudo bem, outro será levantado. O reino de Deus continua da mesma forma, caminhando, ano após ano, vidas chegando, vidas sendo salvas, pessoas sendo encontro com Deus, mas tão somente a minha casa perecerá. Nós temos que entender que nós temos um propósito. Como Esther teve um propósito, como Deus trabalhou no coração dela, momento após momento, trabalhou na sua vida, trocou a sua posição, Deus coloca ela como rainha. E era o momento dela fazer a parte dela. Era o momento que Deus queria usar, porque um povo estava com um decreto de morte. Quantos da nossa casa estão com decreto de morte? E nós também parece que nós precisamos de um chacoalhão para nos levantarmos e tomarmos uma posição. Às vezes a gente brinca que o mal não existe. A gente brinca que as coisas não vão acontecer sobre nós. Parece que vai acontecer só com o vizinho, parece que só acontece na televisão, só nas redes sociais que nós vemos. Aí quando a gente vê um filho da gente passando por um dia mal, por um dia terrível, a gente acredita que o mal existe. Somente quando a gente sente dentro da nossa casa. Ai, se nós tomássemos uma posição antes. Ai, se nós nos levantássemos como guerreiras, como guerreiros, como sacerdotes na nossa casa antes.
Ai, se nós tivéssemos muito mais tempo sentado com os nossos filhos, orientando antes do mal chegar sobre a nossa casa. Nós temos que lutar antes do mal vir. Nós temos que entender o propósito antes que ele aconteça. Nós temos que entender. O pastor Marcos disse no domingo, vou abrir um parênteses aqui, o pastor Marcos disse no domingo que o apóstolo vai se casar novamente. E nós temos que entender que há um propósito. Tudo debaixo dessa terra há um propósito. Há um propósito para o dia nascer, para a noite chegar, há um momento certo para se plantar, para se colher. Ao dia da chuva, ao dia do sol. Então tudo debaixo da terra há tão somente um propósito. E há um propósito debaixo do casamento do apóstolo. Porque ele poderia permanecer muito mais tempo sozinho? Poderia. Ele poderia viver como um eunuco agora? Poderia. Mas é um propósito dele. É muito mais fácil nós caminharmos quando nós somos dois e não um. Uma vida de ministério não é uma vida fácil. Então é tão bom quando a gente chega na nossa casa e a gente tem alguém para dividir. A gente tem alguém para conversar, a gente tem alguém para orar e para chorar junto com a gente. Então tão somente é um propósito. Essa mulher vai se casar com o apóstolo. Ela é uma mulher que ela vive plenamente para a obra. Tão somente para a obra. É missionária, é radialista. Tão somente ela vive da obra de ganhar almas, de fazer o evangelho. Então o Senhor, Ele une pessoas com um propósito. Ele sabe o propósito do apóstolo e Ele sabe o propósito desta mulher que vai se casar. Então o Senhor, Ele une pessoas com um propósito. O propósito do apóstolo não é somente a você casar para ter uma mulher, para cozinhar. Não, o propósito dele é uma obra que está por vir. 2016 é um ano que nós vamos crescer. 2016 é um ano que nós vamos conquistar. Nós vamos para as rádios, nós vamos avançar de uma maneira que até este momento jamais aconteceu na Fonte de Vida. Nós vamos crescer, nós vamos ganhar vida, nós vamos aumentar, nós vamos trabalhar tão somente para o reino de Deus. E o Senhor, Ele já tem dado esse momento sobre a nossa vida e tem derramado alegria sobre os nossos corações. Então nós temos que entender que há tão somente um propósito. E o propósito de Esther era que no momento certo ela teria que ser levantada. Igual eu falei assim, a gente não mostra se a gente é fiel, se a gente dá resultado, muitas vezes no dia a dia. No dia a dia a gente vai fazendo as coisas e que nós possamos fazer o nosso melhor. Mas no dia da afronta, no dia da guerra, aí nós temos que nos levantar. Nós temos que saber que nós temos que agir. Então repita comigo mais uma vez. Será que não é para isso? Fale para o seu vizinho aí da sua cadeira. Será que não é para isso? Será que não é para isso que Deus tem levantado as nossas vidas? Será que não é para salvar a nossa casa? Será que não é para salvar o nosso vizinho? O Senhor tem um propósito sobre a nossa vida. Seria egoísta da nossa parte dizer tão somente que o propósito dele sobre a nossa vida é que eu, Carla, seja salva. Somente a salvação chegue sobre nós. Seria egoísmo da nossa parte, porque o nosso Deus, Ele ama a todos. E Ele quer salvar a mim, o meu marido, os meus filhos, os meus vizinhos, os meus amigos. E eu posso ser um instrumento para isso. E você pode ser um instrumento para isso. Agora, o segundo momento, tópico 2, oração e jejum. Repita comigo, oração e jejum. Leia em Esther 4:15. É uma continuação. E diz o seguinte: então disse Esther que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, não comeis nem bebei por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Havia uma direção, havia uma unidade entre Esther e Mardoqueu. Então havia uma cumplicidade, havia uma unidade, e ela manda uma resposta para ele o seguinte: então vai, reúna todo o povo, porque há uma grande guerra que nós vamos entrar para vencer. Então nós temos que reunir todos os povos, nós temos que estar unidos e nós vamos nos colocar em oração e em jejum durante 3 dias. Então reúna todo, convoque todos. Já não é mais tempo de chorar, é tempo de orar e jejuar.
E ela pega e ainda fala o seguinte: todas as moças do palácio, todas as moças que trabalham para mim, que são minhas serviçais, de igual forma também farão. Nós vamos entrar em oração e jejum. E esse foi todo o período de vida de Esther, né? Ela sempre foi transformada interiormente. Porque orar nós vamos falando com Deus, nós estamos nos ligando a Deus, é algo interior, é eu e Deus. E o jejum é algo que é expresso no exterior. Eu abro mão de algo, eu me sacrifico a algo, eu me consagro durante um período a Deus, então somente a Deus. E isso foi o período sobre a vida de Esther. Todo momento da vida dela era sempre trabalhado, o seu interior como o seu exterior. Tem pessoas que aparentemente parecem tão belas no interior, ora e é tão bonito a pessoa orando, mas ela tem más ações. Nós não acreditamos que a mesma pessoa que consegue orar bonito faz ações tão feias, sabe, dessa maneira. Nós não conseguimos entender como pode uma única pessoa ter duas condutas diferentes. Tem pessoas que são assim. Nós temos que buscar a cada dia sermos tratados interior e exterior. E por 3 dias, todos os judeus são convocados. Por 3 dias, as mulheres que trabalham para Esther são convocadas a orar e a jejuar, a se colocar diante de Deus e clamar pela guerra que está por vir. Porque Esther, ela fala o seguinte: então vamos orar e vamos jejuar, e assim eu buscarei entrar na presença do rei. E por último ela fala o seguinte: orando e jejuando, entregando a Deus. Entrarei sim, se perecer, pereço. Se morrer, morrerei, mas é melhor eu fazer. É melhor nós nos colocarmos para fazer. Igual eu falei na ministração anterior, não tem como nós estarmos no meio termo. É uma guerra entre o bem e o mal. Ou você vai caminhar de um lado, ou caminhar do outro. Não fique no meio termo, não existe o meio termo. A palavra de Deus diz o seguinte: ou você seja quente ou frio, porque o morno vai ser vomitado. Pior é aquela pessoa que é morno, de vez em quando, se der, eu vou tentar. Não, que você seja quente na presença de Deus. Terceiro, um convite para um banquete. Repita comigo: um convite para o banquete. Esther, ela começa a fazer uma conspiração. Nós falamos na ministração anterior sobre conspiração, mas conspiração, artimanhas malignas, que o final tão somente era para a morte. Esther agora ela começa a fazer uma conspiração para o bem. Ela começa a planejar na sua cabeça para o bem, para trazer um resultado de vida, de salvação. Então nós também temos que gastar o nosso tempo muitas vezes conspirando para o bem, conspirando para fazer algo bom. Então leia Esther 5:1. E diz o seguinte: e sucedeu, pois, que ao 3º dia Esther se vestiu de suas vestes reais e pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei, e o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu o rei que, vendo a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos. E o rei apontou para Esther com o cedro de ouro que tinha na sua mão. Esther chegou, tocou a ponta do cedro. Então lhe disse o rei: o que é que tens, rainha Esther? Qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Então disse Esther: se bem parecer ao rei, venha o rei e o Ramã hoje ao banquete que tenho preparado para o rei. Então Esther, ela vai até o rei, ela está preparando algo, ela está conspirando, ela orou, ela jejuou, e essa conspiração tão somente é uma conspiração feita pelo Espírito de Deus. Para nós conspirarmos o bem, para nós planejarmos o bem, nós temos que ter o Espírito de Deus. Nós temos que estar ligados com Deus. E ela jejuou, ela orou e ela vai até o rei. Quando ela vai até o rei, ela vai e faz um chamado, ela faz um convite para esse rei. Um convite para que o rei vá a um banquete. Para que o rei vá a uma festa que ela vai fazer para o rei. Então somente uma festa. E ela chama o rei e chama Ramã. E ela prepara.
Você sabe quando seu marido está preparando alguma coisa? Sabe quando a gente está em casa, você faz uma janta, você faz a melhor janta, você faz a comida que seu marido gosta, você está preparando o ambiente para depois que ele comer, para depois que ele está feliz, você vai e fala assim, queria tanto um sapato novo, sabe o sapato que eu vi? Eu creio que você já preparou esse ambiente. Eu sei quando o pastor Marcos está preparando um ambiente para a noite, ele me manda uma mensagem no meio do dia, de manhã ele já me trata melhor, porque ele já está preparando um ambiente, não faz nada de graça, ele faz já esperando um retorno. É assim, só que nós temos que estar com a sabedoria de Deus, para prepararmos um ambiente para a salvação. Esther, ela prepara o ambiente, ela prepara um banquete, e ela alegra o coração do rei. Ela serve bebida, serve alimento, e lá estava presente o rei e Ramã. E ela estava naquele banquete, e era um banquete verdadeiramente na presença dos inimigos. Ela estava sentada na presença do seu inimigo, do maior inimigo do seu povo. Ela estava sentada e ela sorria. Ela estava preparando a alegria sobre o coração do rei. Nós temos muitas vezes que saber preparar um ambiente. Às vezes nós queremos guerrear nas forças do nosso braço, nós tomamos os pés pelas mãos, nós em vez de criarmos um ambiente de paz, nós criamos um ambiente de guerra e nós não conseguimos resultado nenhum. Às vezes a gente vai cheia de boa intenção, mas não vamos cheias do Espírito de Deus. Aí o retorno não é um retorno de salvação, é um retorno de contenda, de piores resultados. Mas nós temos que ter uma conspiração feita pelo Espírito de Deus. Temos que estar cheio do Espírito Santo de Deus. Nós temos que conspirar sobre a nossa casa para que haja salvação. Nós temos que leva os livretos, coloca o livreto lá na estante da tua casa. Uma hora o seu marido vai passar e ele vai ler. Começa a ler um texto com seu filho todos os dias antes de deitar. Começa a preparar uma mesa e falar, antes de fazermos a refeição, nós vamos agradecer a Deus por essa refeição. Começa a ensinar os seus filhos, a sua casa, a entrar na presença de Deus. Começa a buscar estratégias em Deus para conspirar, para que o seu lar seja salvo e seja ganho. Esther, ela vai com toda a paciência, ela sorri para o seu inimigo e ela prepara alegria no coração daquele rei, para no momento certo ela fazer o seu pedido. Nesse primeiro banquete ele é feito, e ela serve o banquete e ele pergunta mais uma vez para ela, qual é a sua petição, Esther? Até metade do meu reino eu te daria. E ela fala, não, eu peço mais uma vez, que eu faça um banquete para você e para Ramã, que você venha novamente ao banquete. Só que muitas vezes nós não sabemos esperar, nós não sabemos conspirar, nós não temos a paciência, esperei com paciência no Senhor. Nós muitas vezes não temos essa paciência. Nós queremos tudo para já. Eu tenho um problema. Os judeus vão ser mortos. Eu preciso que se resolva já. Muitas vezes nós não sabemos semear para colher. Muitas vezes nós temos tanta pressa que nós matamos o fruto. Nós matamos a semente ainda na terra. Mas ela teve toda a pressa e ela pediu mais um encontro com o rei. Aí novamente ela faz a melhor mesa, novamente ela oferece um banquete ao rei, e ela chega naquele lugar, prepara tudo, aí o rei pergunta novamente, Esther, qual é a tua petição? O rei, ele queria sanar o pedido dela, ele sabia dentro dele que ela queria algo, e ele queria prontamente atendê-la, ele queria socorrê-la, ele estava lá para atender o pedido de Esther. E ela pega e faz o seu pedido para o rei. Ela fala que o povo dela está para ser morto, que um homem mau planejou a morte do povo. Um homem mau, ele selou as cartas, um homem mau, pela autorização do rei, decretou morte para todo o seu povo, inclusive sobre a vida dela. E aquele rei, ele pergunta, mas quem é este homem que fez tal ação? Esse rei muito indignado, e ela pega e fala, Ramã, homem mau, ele usou seu selo para matar a muitos, para dar um decreto. E aquele rei, ele fica muito enfurecido e ele toma uma decisão. Abra em Esther 7:10.
Enforcaram, pois, Ramã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Nesse momento, Ramã ele é desmascarado. Nesse segundo banquete, Ramã é desmascarado. Aquele homem que aparentemente parecia um servo bom, um servo fiel para o rei. O rei ele percebe que ele é um homem mau, que ele é um homem vaidoso e manipulador. O rei ele toma uma decisão sobre o que faria sobre esse homem, sobre Ramã. E chega ao ouvido do rei e fala o seguinte: olha, tem uma forca que Ramã havia preparado para Mardoqueu. Então, que enforque Ramã nesta forca. E naquela mesma forca que aquele homem havia preparado para um inocente, o rei manda enforcá-lo. O rei ele toma a decisão, o rei ele dá o decreto, e naquele mesmo dia, naquele mesmo momento, Ramã é morto. Rainha Esther, ela, no segundo banquete, ela apresenta a sua causa para aquele rei. No segundo banquete, ela é o momento dela revelar quem é o seu inimigo, quem é o seu opositor. Ela estava numa mesa, de um lado havia o rei, que podia dar um decreto de bênção, e de outro lado havia o seu inimigo. E ela com paciência, ela esperou a hora e o momento certo e fez o seu pedido. Naquele momento, o rei ele aponta o seu cedro e ele abençoa. O rei apronta o seu cedro e dá o decreto de morte ao inimigo. E depois, passado esse momento, ela se ajoelha perante o rei, ela, Mardoqueu, e eles clamam para que se revogue aquela situação, que envie cartas, que se faça algo para se revogar, que naquele determinado dia os judeus não sejam os mais mortos. Mas aquele rei ele diz: já foi dado, já foi selado, não há como revogar. E ele fala o seguinte: eis que darei o anel, e como achares melhor que vocês o façam. Ele dá essa posição. E isso só nos mostra que o Senhor ele está com o seu cedro apontado para nós. Mas ele fala que nós temos que ter a sabedoria para fazer o melhor. O Senhor ele está com o seu cedro para nos abençoar, mas nós temos que nos levantar e temos que fazer. Porque daí o que acontece? Eles pegam e fazem cartas para que o povo se levante e lute. Para que o povo se levante e que guerriem por suas vidas. Nós temos que se levantar e temos que guerrear pela nossa vida. O cedro do Senhor está apontado para nós, para nos abençoar, para nos dar a bênção. Mas nós precisamos nos levantar e nós precisamos guerrear. E aquele povo judeu, eles se levantam, eles guerreiam, eles lutam contra os seus opositores, contra os seus inimigos, e eles vencem, e há uma grande festa. Há uma grande festa. A festa com aquele gostinho de que venci, aquele gostinho que eu paguei um preço e sou vencedor. Mas eu e você precisamos sair do estado de estar morno, de apostasia. Nós temos que despertar, levantar e guerrear. Quantas vezes nós pedimos para o Senhor uma porta de emprego? Ah, Senhor, me dá uma porta de emprego, me dá uma porta de emprego. E nós não fazemos a nossa parte. Mas o cedro do Senhor está apontado para abrir uma porta de emprego para nós. Basta que nós entregamos o currículo, basta que nós nos levantamos, vestimos a nossa melhor roupa e saímos para buscar um emprego. Saímos com um propósito, crendo que o cedro do Senhor estava apontado para nós. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que entender que há um propósito de salvação sobre a nossa vida, que há um propósito de salvação sobre a nossa casa, e que nós somos uma peça fundamental para a salvação dos nossos. Nós temos que entender que nós temos esse propósito do Senhor para nós. Nós temos que entender que há um tempo certo. Nós temos que mergulhar no tempo do Senhor. Nós temos que mergulhar no Espírito de Deus para sermos guiados por Ele. Um banquete foi preparado por Esther. 2 banquetes foi preparado por Esther. Ela preparava banquetes perante o rei para fazer o seu pedido. Um banquete me lembra a mulher que fez um banquete para Jesus. Jesus, numa determinada noite, ele estava reunido com seus discípulos, um banquete estava sendo servido. Só que havia uma conspiração para matar Jesus. E naquela mesma noite, durante esse banquete,
uma mulher, ela entra e ela se ajoelha e ela o adora. Você se ajoelhe neste momento. Você se prostre diante do Senhor. O cedro do Senhor está apontado para você. A nosso favor, a favor do fiel.